Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um SUV médio que teve uma pequena alteração na linha 2025, mas que talvez valha bem mais a pena você levar para casa a linha 2024 ainda como 0 km. Esse aqui é o Volkswagen Taos na configuração Highline, e nessa avaliação completa a gente vai conferir detalhes como acabamento, desempenho, consumo, listar tudo que muda para a linha 2025, vamos fazer também teste de desempenho, enfim, vamos falar de todos os detalhes para entender então se vale a pena ou não levar para casa o 2024, se compensa comprar o 2025 ou se ainda é melhor esperar o modelo reestilizado que deve chegar em breve aqui no mercado brasileiro. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer alguns avisos importantes para vocês. Ressalto de novo que a linha 2025 acaba de chegar no Brasil, mas sem novidades visuais. A única mudança mais importante, digamos assim, é o câmbio automático, que passa a ser de 8 marchas. Assim ele vai seguir com esse mesmo visual até a vinda do modelo reestilizado daqui a alguns meses. Nossa unidade aqui é equivalente a um 2024, que ainda pode ser encontrado como 0 km em várias concessionárias e com bons descontos. Então esse é o foco do vídeo hoje, descobrir se o 2024 ainda vale a pena. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre design. Como a gente já conhece também do Taos há bastante tempo, essa versão Highline tem aqui essa grade com acabamentos cromados e também essa guia de LED, né, que só vai se acender com a lanterna ou com o farol baixo ligado. Essa parte aqui de baixo é inteira em black piano, que acaba riscando um pouco mais fácil. E aqui, inclusive, onde seria um farol de neblina, a gente tem entradas de ar ali funcionais, tá? Se vocês repararem, elas realmente são abertas. Agora vamos falar sobre o conjunto de iluminação. A gente tem aqui de série na versão Highline os faróis com a tecnologia IQ Light, que são bem inteligentes. Logicamente você tem aqui uma iluminação Full LED, então estou falando de lanterna, DRL, farol baixo, farol alto e também a seta, tudo em LED, mas não para por aí. Como eu disse para vocês, a grade ela só vai acionar com a lanterna ou farol baixo ligado. E a lanterna tem exatamente a mesma intensidade do DRL. Esse DRL só vai ficar um pouco mais fraco quando você liga então o farol baixo. Ou seja, se você quiser andar sempre com a grade iluminada, você pode andar sempre com a lanterna ligada, que não tem problema algum. E quando você dá seta, esse elemento aqui mais da extremidade, né, mais para fora do carro, ele pisca em laranja. Só que nesse caso, infelizmente, ele acaba desligando também o outro elemento, acho que poderia desligar só da extremidade, e até parte da grade iluminada ele desliga caso você não esteja com o farol baixo ativado. Também é importante citar que esses faróis IQ Light eles possuem a tecnologia de nivelamento automático. Então, ligando o carro, ele vai fazer um check-up para nivelar na altura correta, e também tem farol alto automático e ainda a tecnologia dinâmica, né, como se fosse um farol matricial. Então o canhão de luz aqui ele vai se adaptando conforme o movimento do volante e as curvas. Lembrando que no vídeo de assistências à condução a gente mostrou todos esses detalhes aqui do conjunto de iluminação na prática. Mas aqui pro lado a gente encontra essas belíssimas rodas de liga leve Aro 19, que são de série nessa versão Highline e trazem pneus com medida 215/55, logicamente de uso urbano. Mas aqui para a lateral a gente tem o logo Highline com um detalhezinho cromado. Falando de retrovisores, eles têm esse acabamento em black piano porque esse carro está equipado com o opcional de pintura em 2 tons, então ele traz tanto o retrovisor quanto o teto pintados no preto Mystic. Se você não incluir esse item, ele vai ser pintado realmente na cor da carroceria. A gente já pode citar parte das funções aqui desse retrovisor, que ele tem um repetidor de seta em LED, que fica bem visível inclusive, e ele tem também uma luz de cortesia em LED aqui na parte de baixo. Então assim que você destrava o carro, ele aciona essa lâmpada. As maçanetas aqui são na cor do carro mesmo, depois a gente fala das funções da chave presencial. Aqui abaixo a gente tem esse arco dos vidros em cromado. A coluna B já deveria ser em black piano, né? Principalmente com esse opcional de pintura em 2 tons. Mas vocês podem notar também o escrito Volkswagen aqui na parte de baixo. O teto, como eu disse, é pintado em black piano por conta da pintura em 2 tons, mas o rack de teto continua nessa espécie de prata um pouco mais fosco. Esse carro tem o teto solar elétrico panorâmico, que faz parte também desse pacote
opcional. Aqui na traseira o visual é também já conhecido de alguns anos, nada muda inclusive na linha 25. A gente tem aqui duas saídas de ar simuladas, tem também esse sensor de ré aqui no meio do elemento refletivo, o que eu acho que ficou bem estranho. Aqui você tem o nome Taos no centro, o 250 TSI relativo à motorização que a gente fala daqui a pouquinho. Aqui atrás a Volkswagen colocava um adesivo de nota máxima em segurança, mas se eu não me engano, as unidades mais novas não vêm mais com esse adesivo, porque o teste é de 2021, como vocês podem notar aqui, onde ele conseguiu 5 estrelas no Latin NCAP. É realmente, de fato, um carro muito seguro. Falando de iluminação, felizmente tudo aqui é 100% em LED, inclusive você tem até mesmo o nome IQ Light para as lanternas traseiras. Isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna, que infelizmente não fica sempre ligada. Tem também a luz de freio que acende toda essa parte esquerda aqui da lanterna, também a luz de ré e a luz de seta, só não tem lanterna de neblina traseira. Mas o brake light, logicamente, além de bem bonito, ele é 100% em LED. Inclusive, até a luz de placa desse carro é em LED, felizmente. E você está assistindo esse vídeo aqui de graça, não é verdade? Então, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo, porque dessa forma você consegue, digamos que, retribuir esse nosso trabalho. É totalmente gratuito, assim como hypar o vídeo, caso você já tenha atualizado o aplicativo do YouTube, ou se você preferir hypar pagando, vai ajudar ainda mais a gente. Conto então com essa colaboração de vocês. Falemos agora sobre conjunto mecânico. Ambas as versões do Volkswagen Taos, seja com Fortline ou Highline, ou ainda até mesmo a linha 2025, continuam com motor 1.4 250 TSI, aquele já bem conhecido da Volkswagen, um turbo flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Inclusive, ele continua com a mesma potência de 150 cavalos com ambos os combustíveis, assim como o torque de 25,5 kgfm, seja com etanol ou com gasolina. A questão é a faixa de rotação. A potência com etanol chega entre 4.500 e 5.500 rotações e com gasolina entre 4.750 e 5.250. Já o torque para ambos os combustíveis chega entre 1.500 e 3.800 giros. Na linha 2025 continua com os mesmos números, com exceção da entrega do torque, que passa com ambos os combustíveis a ser entregue entre 1.400 e 4.000 RPM. E a transmissão é o que realmente muda entre as versões 2024 e 2025. Aqui a gente tem uma automática convencional de 6 velocidades, mas na linha 2025 a automática convencional com 8 velocidades. Isso a Volkswagen fez para se adequar ao programa de emissões de poluentes, o Proconv L8, que acaba ficando cada vez mais rígido. Mas a tração, por exemplo, continua exatamente a mesma, somente nas rodas da frente. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citarmos o peso. Essa versão Highline tem aqui 1.425 kg, que para um SUV médio eu não acho assim pesado, acho um peso bem interessante, aliás. E eu também sempre gosto de citar para vocês a capacidade de reboque, que aqui no Taos é de 400 kg, considerando um reboque com ou sem freio. Agora sim, falando para vocês sobre os dados de desempenho. A gente tem aqui um 0 a 100 definido em 9,4 segundos com ambos os combustíveis e uma velocidade máxima definida em 195 km por hora, também seja com etanol ou com gasolina. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade ele faz com etanol 7,6 km por litro, passando para 11,1 com gasolina. Já na estrada, 9,1 com etanol e 13,1 com gasolina. Agora, durante uma semana de testes, eu consegui com esse carro, lembrando, usei ele o tempo todo com etanol. Ele fez em torno de 7,5 até mais ou menos uns 9,5 km por litro. Disso dependendo da condição. Se for um pouco mais favorável, você chega com mais facilidade nesses 9,5. Mas a gente fez também o nosso teste de consumo urbano aqui no canal, seguindo o nosso trecho de sempre, com ar-condicionado ligado, carro no modo eco, start-stop ativado, e no etanol ele fez um pouco menos do que geralmente eu consigo no dia a dia, 7,5 km por litro no etanol. Já na estrada os números variam bastante, mas eu consegui geralmente com etanol entre 12,5 e até uns 16 km por litro. E isso, claro, pegando trechos com uma velocidade mais baixa, como por exemplo as marginais, onde você anda a 90 km por hora na maior parte do tempo.
E a gente fez também um teste de viagem com este carro e no nosso trecho padrão, rodando ali em torno de 120 km por hora, ele fez 13 km por litro no etanol. E aproveitando esse assunto, vale dizer que o tanque de combustível tem uma capacidade para 51 litros. Tudo bem que esse carro é econômico, mas pelo porte dele, acho que poderia ser maior e trazer pelo menos 55. Vamos aproveitar esse momento onde a gente fala de assuntos um pouco mais técnicos para citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto na traseira você encontra independente do tipo Multilink. Porém, pessoal, o Taos reestilizado aparentemente virá sem a suspensão independente nas rodas traseiras, o que com certeza vai prejudicar um pouco o conforto. O ponto positivo é que a gente tem aqui freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na dianteira, e esse carro possui a frenagem automática pós-colisão. Significa então que você teve um acidente, os airbags acionaram, ele então aciona os freios para evitar um segundo acidente, e isso parece que não, mas é muito importante. Também sempre gosto de falar sobre a plataforma e a produção. Esse carro é construído sobre a conhecida base MQB-A, lembrando que é diferente da MQB-A0 que está presente nos modelos um pouco mais básicos. E esse carro não é brasileiro, atualmente ele é produzido na planta de General Pacheco, que fica lá em Buenos Aires, na Argentina, e muito em breve, no modelo reestilizado, ele passará a vir importado do México, já que ele deixará de ser fabricado na Argentina. E vamos aproveitar o Volkswagen Taos aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Eu sempre gosto de fazer um comparativo com outros dois modelos para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno. E nesse caso eu escolhi os mais vendidos do mercado, que são o Jeep Compass e também o Toyota Corolla Cross. E de comprimento, aqui no Volkswagen, a gente tem 4,47 m praticamente, o Compass tem 4,40 e o Corolla Cross 4,46. De largura, o Taos tem 1,84 ou quase 2,10, se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Compass tem 1,82 e o Corolla Cross também 1,82. A altura aqui no Volkswagen, 1,62 ou praticamente 1,64 considerando as barras de teto, enquanto o Compass tem exatamente a mesma medida aqui do Taos e o Corolla Cross também tem por volta de 1,62. Já o entre-eixos aqui no Volkswagen é de praticamente 2,69 m, enquanto o Compass e o Corolla Cross possuem em torno de somente 2,64. Eu também gosto de citar a capacidade off-road do carro, mesmo não sendo 4x4. A gente tem aqui um vão livre em relação ao solo de 16,2 centímetros, porém entre os eixos. A gente também não tem nos dados oficiais da Volkswagen os ângulos de entrada, o ângulo central ou também o ângulo de saída, junto com a capacidade de imersão na água, que até o momento também não foi informada. Esse aqui é o interior do Volkswagen Taos, vamos conferir como que é o acabamento? Podem perceber que é quase tudo em plástico duro. Aqui na esquerda a gente percebe, aqui onde está batendo o sol, aqui esse acabamento aqui é bem brilhoso. Apesar de parecer, ele não fica te ofuscando, ele não reflete muito a luz na sua cara. O problema é que essa peça é em plástico, né? Poderia ter um acabamento sim um pouco melhor. Falando aqui do acabamento de porta, na verdade antes eu quero citar uma coisinha. Vou aqui ó, fechar a porta, vou ligar a chave, agora eu vou abrir a porta. Olha que irritante. E não adianta eu pressionar o OK aqui, ó, que não acontece nada. Ele só vai parar quando eu fechar a porta novamente. Agora, olha que curioso. Se a porta já estiver aberta e eu acionar a chave, aí ele não fica pitando. E agora sim, falando aqui do acabamento de porta, a gente percebe que em cima é um soft touch, é macio ao toque. Aqui já volta aquele plástico brilhoso, você tem a abertura e trancamento das portas, a maçaneta prateada. Aqui abaixo ó, continua num couro, um couro um pouco diferente, com uma costura aqui em branco. Essa parte de baixo também continua num outro tom de couro, parecido com esse aqui de cima, mas aqui volta, claro, o plástico duro. Essa parte aqui ó, do meio das portas também. Falando aqui de algumas funções, a gente tem o retrovisor com rebatimento elétrico. Vocês podem notar que ele tem também ali
o desembaçamento. Isso em dias de chuva faz muita diferença. Tem também aquela função tilt down no lado direito, que abaixa o espelho do retrovisor de lá quando você engata a ré. E algo que eu gosto bastante desse retrovisor é que quando você aciona a seta, você consegue ver nitidamente ela piscando aqui de dentro do carro. Apesar de provavelmente ser um pouquinho complicado de mostrar para vocês, a gente tem também uma iluminação ambiente de série aqui no Taos Highline. Aqui na central multimídia, quando a gente vem em configurações e luzes, você pode escolher aqui a cor que você preferir. Vamos colocar um vermelho, ele muda inclusive ali o painel de instrumentos e muda também aqui a iluminação das portas. Ó. Aqui no painel ele também fica aceso, não sei se vocês vão conseguir notar, ó, mas está um vermelhinho ali, ó. Vamos colocar uma espécie de azul, ó. Reparem que mudou, um laranja, um amarelo, um verde claro, um rosa, então você consegue ir alterando. À noite ele fica mais visível, embora ainda seja discreta. E aqui você pode desligar toda essa iluminação ambiente ou deixar no modo automático, que ele vai mudar de acordo com o modo de condução do carro. Já aqui no modo manual você seleciona aqui a cor que você quer e também o brilho de cada uma das regiões. Continuando aqui nos detalhes de porta, como eu disse para vocês, essa parte aqui de baixo é num plástico duro mesmo, ó. Não é um plástico assim de qualidade tão boa para um carro da categoria de SUVs médios, mas o que eu gosto bastante é que cabe tranquilamente uma garrafa de 500 ml aqui. Essa aqui, se eu não me engano, tem mais de 1 litro, mas o formato dela é bem grande por conta de ser térmica. E olha como ela cabe ali perfeitamente. Confesso que eu acabei não testando, mas acredito que caiba até uma garrafa de 2 litros aqui nessa porta sem muito problema. E aqui mesmo, no espaço para você colocar alguns objetos, ainda é bem grande, então cabe até mais umas garrafas pequenas aqui se você quiser. A saída do alto-falante ele não tem nenhum acabamento mais primoroso, tem um elemento refletivo ali na parte de baixo, ele não acende, tá? Ele só reflete. A porta tem vedação até aqui embaixo, o que ajuda a não sujar tanto essa parte aqui das portas, e você pode ver que também tem uma soleirinha em alumínio com escrito Taos. Aqui a gente tem de série esses tapetes em tecido, com travas inclusive. Falando agora dos bancos, a gente tem aqui uma regulagem elétrica para o motorista, incluindo o de lombar, só que somente o quanto ela fica pronunciada ou então mais guardada, digamos assim, tá? Não tem o ajuste de altura do lombar. Agora, sabe o que é muito legal? É que o banco do passageiro, reparem ali que ele tem um ajuste de altura, logicamente é manual. Confesso que já poderia ser também elétrico, mas ainda que manual, o ajuste de altura para o banco do passageiro é algo muito raro, então fica um ponto positivo aqui para o Taos. Você tem os bancos aqui revestidos em couro, com esse acabamento micro perforado. Ele tem aquecimento, mas não tem ventilação, infelizmente. E reparem que aqui no centro ele tem uma espécie de um desenho um pouquinho diferente. O apoio de cabeça é variável, felizmente, ele possui aquele ajuste. E eu acho esses bancos realmente muito confortáveis e macios. E vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Como vocês podem ver, ele tem comandos aqui em touchscreen, mas que sinceramente eu não achei tão ruim quanto o pessoal diz. Ele tem comandos que eles não ficam falhando, tá? Então não tem aquele problema de você clicar e a função não ativar, ou por exemplo de você clicar em uma função e ele acabar ativando outra. É um touch realmente muito bom. Ainda prefiro comandos físicos, mas não é um problema assim tão grande. Ele tem aqui, como eu disse para vocês, o aquecimento dos bancos, tanto do passageiro quanto do motorista, e isso em 3 níveis. Agora, aqui no Brasil a gente usa mais o resfriamento, então bem que eles poderiam ter trocado isso. Aqui você tem o modo automático, e a troca aqui da ventilação você faz por aqui, ou arrastando se você quiser, ó. Percebam que ele responde bem. Ele também não é muito demorado. O compressor em si do ar-condicionado, e ele sendo dual zone, você regula uma temperatura para o motorista, deixa eu desativar aqui o sync, e outra para o passageiro, se você quiser. Se você segurar aqui também, ó, ele vai direto para função mínima, né, a temperatura mais baixa, ou a temperatura aqui mais alta. Você também pode arrastar aqui para ficar mais fácil, ele vai bem mais rápido. E reparem que você tem um botão aqui para desligar todo o sistema de ventilação e tem um menu. Clicando no menu, ele abre ali na central multimídia uma tela onde você pode também fazer todos esses comandos do ar-condicionado. Legal que ele te dê essas duas opções.
Seguindo aqui pelo painel, a gente percebe que em volta da central multimídia a gente tem esse acabamento aqui em black piano, e aqui abaixo a gente tem um carregador de celular por indução. O tapetinho está mal encaixado, por isso que ele está, digamos que, estufado aqui, porém não tem ventilação para ele, então seu celular vai esquentar com facilidade. E lembrando que os Volkswagen mais atuais, eles já possuem a ventilação no carregador de celular por indução. Talvez no Taos reestilizado ele venha com esse item, não duvido se vier. Duas entradinhas USB do tipo C que são iluminadas, e lembrando também que aquela iluminação ambiente que eu mostrei para vocês também só funciona com os faróis ou a lanterna ligados. Tomadinha 12 volts desse lado. Aqui a gente tem o botão de partida da motorização, freio de estacionamento eletrônico, mas a Volkswagen esqueceu do Auto Hold, aquele que segura o carro parado até você pisar no acelerador. Você tem também a alavanca de transmissão já bem conhecida de vários outros modelos da Volkswagen, com as posições do câmbio aqui em cima. E a gente tem aqui vários elementos vazios, digamos assim, porque infelizmente a Volkswagen passou tudo para a central multimídia. Então a gente tem aqui do lado direito para você acionar ou desacionar o sensor de estacionamento. Tem também o Park Assist para desligar o sistema Start-Stop, um atalho para você ir para as configurações ali de ar-condicionado, as configurações do carro em si, e aqui do lado esquerdo alguns comandos da central multimídia, mas que não ficariam aqui, tá? Esses que passaram para cá. Eu ainda preferiria que fosse físicos, até porque dá a impressão de que é um carro básico, faltando itens aqui. Um pouco mais para trás a gente encontra dois porta-copos, mas que são pequenos. Esse aqui é um pouquinho mais fundo, inclusive. Por que eu digo que eles são pequenos? Não cabe aqui o celular, a não ser que você deixe ele um pouco mais em pé. E também aquela garrafinha de 500 ml, acabei não trazendo ela, mas ela não cabe aqui, tá? Ela não vai entrar aquela nossa garrafa padrão da Volvo, pelo menos cabe nas portas. Aqui você tem um outro espaço, ó. Não é um tapete isso aqui, mas você tem tipo um alto relevo para as coisas não ficarem escorregando tão facilmente. Eu gosto, por exemplo, de colocar aqui o controle do portão. Temos ainda um apoio de braço revestido em couro. Ele tem um ajuste de profundidade, apesar de ser um pouquinho duro, e tem também um ajuste de altura. Primeiro vamos mostrar aqui dentro, ó. Infelizmente esse compartimento não é refrigerado, mas você tem um espaço aqui bem grande para guardar as suas coisas. E aqui, ó, reparem que ele tem, escutem, ó, ele tem como se fosse algumas engrenagens, então você pode selecionar a altura que você quiser. Se você jogar aqui bem para cima e descer, ele vai descer de uma vez só. Falando sobre porta-luvas, ele desce relativamente suave. A gente tem aqui um espaço mediano, tem iluminação em LED, felizmente, e aqui você tem a refrigeração. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Esse carro aqui que nós estamos testando, ele é um equivalente a um 2024, mas na verdade ele ainda é 2023. O 2024 e o 2025 não possuem mais essa refrigeração, que é uma grande pena, porque é um item muito legal que a Volkswagen antigamente trazia até no Polo. Aqui na parte de cima, primeiro a gente encontra ali um tweeter na coluna A do Volkswagen Taos, e o interior aqui a gente percebe que tem o teto escurecido. Faltou uma alça de mão, ou pelo menos um porta-óculos, mas pelo menos para o passageiro você tem, e ela volta suavemente. Tem também o ajuste de altura dos cintos de segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Aqui a gente tem retrovisor interno do tipo eletrocrômico, mas que não dá para desligar, você não tem um botão específico para isso, então ele vai sempre escurecer de forma automática. Aqui no quebra-sol você tem também o acabamento em preto, logicamente, porta-documentos, tampão, espelhinho e iluminação em LED. Parabéns para a Volkswagen, viu? Aqui para o passageiro, exatamente a mesma coisa, com exceção aqui do porta-documentos. Já aqui no console de teto, a gente encontra luzes também em LED. Olha que legal, hein? Você aciona elas aqui individualmente. Aqui você tem o botão para deixar para elas ligarem quando abrir a porta, ou desligar automaticamente quando fecha. E você tem um botão aqui para acender somente as luzes traseiras. Olha que interessante, isso é bem legal, nunca tinha visto isso. A única coisa que me incomoda aqui um pouquinho é que esses botões aqui de iluminação, eles não possuem iluminação. Curioso, né? O do teto solar, tanto da cortina quanto esse aqui da frente, possui. Esses outros não, então às vezes você fica um pouquinho perdido tentando achar esses botões. E aqui eu acho que faltou um porta-óculos, né? Pelo menos aqui nessa parte mais de cima, onde tem um espaço bonitinho
certinho para isso. E agora falando desse belíssimo teto solar elétrico panorâmico, que eu já adianto para vocês que é um opcional, a gente vai falar de valores daqui a pouquinho. Dando um toquinho aqui para cima, ó, ele vai fazer essa abertura de conforto, digamos assim, ele vai somente levantar um pouquinho. Agora, se eu puxar aqui para trás, aí ele vai abrir completamente sozinho o teto solar. Já sobe também aquele defletor de ar aqui na frente. Se eu der mais um toquinho para trás, ele ainda abre mais um pouquinho, tá, pessoal? Ou dando um toque para frente, ele vai fechar também completamente de forma automática. E nesses botões aqui, nessas duas setinhas, você controla ali a redinha, né? Então, dando um toque, ó, um pouquinho mais forte, ele vai fechar de forma automática, ou você pode parar. E se você segurar aqui, ó, ele vai somente o quanto você segurou. Vamos falar agora sobre volante multifuncional. A gente tem aqui um revestimento em couro. Esse carro já está bem rodado, está com mais de 18.300 km, o que para um carro de frota é bastante coisa, tá, pessoal? Então o couro aqui já está um pouco desgastado. A gente já teve um Polo Comfortline lá em casa e eu confesso para vocês que a durabilidade desse couro realmente não é muito alto, o que decepciona um pouco para um carro desse valor, que a gente fala daqui a pouquinho. Aqui um detalhe muito importante, a linha 2025, como eu disse para vocês, já chegou no mercado brasileiro e ela traz de volta os comandos físicos para o volante. Aqui a gente ainda tem aqueles comandos capacitivos, que é como se fosse um touchscreen. É difícil explicar para vocês têm que testar na prática para entender melhor, mas você clica aqui, ó, ele não afunda a tecla, mas ele dá uma certa vibradinha. Agora só de você encostar assim, ó, ele não funciona, então você tem que dar uma apertadinha para ele vibrar e indicar que o comando está sendo realizado. Desse lado direito você tem então comandos ali para o painel de instrumentos, daqui a pouco a gente fala para vocês. Para passar ou voltar as faixas, apagado a gente tem aqui o símbolo de um aquecimento do volante, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque provavelmente isso está disponível em outros mercados, mas aqui no Brasil não possui esse item. Aqui você encontra o comando de voz e do lado esquerdo comandos do piloto automático adaptativo com função Stop and Go, ou também o limitador de velocidade, como a gente mostrou no nosso vídeo de assistências à condução. E aqui abaixo você tem também o comando para o volume. Um pouco mais aqui atrás a gente tem os pedal shifts para as trocas de marcha. Você tem também a haste de seta já conhecida de vários Volkswagen, que eu acho bem boa inclusive, e ao contrário de alguns carros, o comando dos faróis não fica aqui na haste, ele fica num botão dedicado, o que eu acho particularmente bem melhor. Então você tem aqui a função automática, que é o sensor crepuscular, a lanterna e o farol baixo. Lembrando que não tem farol de neblina dianteiro, nem a lanterna de neblina traseira. Já aqui do outro lado você encontra o sensor de chuva e repare que você tem aqui alguns ajustes para você deixar ele mais sensível ou menos sensível. Mas confesso para vocês que, na minha opinião, ele passa sem necessidade, com uma certa frequência, então não gosto tanto de usá-lo. Vamos agora falar do painel de instrumentos. A gente tem aqui o Active Info Display, aquele conhecido painel digital da Volkswagen com tela de 10,25 polegadas. Primeira coisa que eu falo para vocês é que quando você liga aqui o painel de instrumentos pela primeira vez, ele geralmente faz uma animaçãozinha. Sinceramente não entendi por que ele não fez. Mas quando você desliga o painel aqui de instrumentos, também ele faz essa animação mostrando os dados aqui da viagem, como o percurso, o tempo, a velocidade média e também o consumo médio. Desconsiderem esse consumo aqui porque foi manobrando o carro, tá? E já deixa eu mostrar aqui o modo de condução para vocês. A gente encontra aqui, ó, 4 opções. O modo Eco, ele também vai mudar ali na parte de cima do painel, bem discreto, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui em cima ó, ele altera pra gente. Olha lá, tá no Eco, então ele aparece ali umas árvores, o modo normal, o modo Sport e também o modo Individual. Lembrando que esse Individual você consegue personalizar. Então você coloca aqui, por exemplo, a transmissão, se você quer normal, Sport ou Eco, a direção normal, Sport, o ar-condicionado normal ou Eco, o ACC, a gente falou sobre isso também no vídeo de assistências, você pode deixar ele mais confortável, normal ou mais esportivo, e até mesmo a assistência dos faróis, que são dinâmicos, você também altera. E nos outros aqui você também pode pedir a informação, que aí você vê o que ele altera em cada um ali dos componentes aqui do carro. Vamos então às funções desse painel. A gente tem primeiro aqui este botão View, que você troca, como o nome diz, o modo de visualização do painel. Então, dando um toque, ele fica para esse modo mais clean.
Lembrando que ali no centro a gente muda as informações por aqui, tá? Já vou falar para vocês. Mas vamos deixar aqui, por exemplo, na música, você tem esse modo mais clean, que ele fica ali com a informação central em destaque. O outro modo que ele fica ainda com a informação central, mas também com outras ali do lado. E mais um toque você volta ali para os ponteiros, como se fossem analógicos. E aqui na central multimídia, na tela principal, você tem o Active Info Display. Você tem o padrão, como vocês podem ver, está indicando aqui a marcha e velocidade, mas vou trocar para o perfil 1 e reparem que agora ele já mudou ali as informações de dentro dos ponteiros. E aqui a gente também consegue alterar, então vou colocar, por exemplo, ó, vou colocar áudio, ele já ficou ali agora os dois áudios. Você tem também autonomia, tempo de viagem, a distância, o consumo, a aceleração. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas é para funcionar como se fosse um econômetro. E aí volta ali para as informações de áudio. Isso você também pode trocar ali do outro lado. E você tem também aqui o perfil 2, né, caso você queira selecionar uma outra combinação ali de informações. Agora, por esses botões aqui mais centrais do volante, a gente pode então passar as informações. Eu vou colocar nesse modo de visualização mais aberto só para facilitar para a gente enxergar. Você tem aqui a tela de áudio, como eu disse para vocês. Para cima ou para baixo você troca então a fonte desse áudio. Para o lado a gente tem aqui configurações do telefone. Clicando para cima ou para baixo ele vai aparecer aqui alguns contatos pré-definidos, isso é bem interessante. Ele mostra inclusive o nível de bateria e de sinal do carro, olha que bacana. Mais um toque para o lado, ele mostra ali também o status do veículo. Então, se tiver algo de errado, como agora que a gente está aqui com baixa autonomia, ele informa para a gente. Mais um toque para o lado, você tem ali dados de condução, os trips na verdade, né? Então você tem percurso, tempo de viagem, a velocidade média e também o consumo médio. Agora reparem que infelizmente ele só mostra quilômetros cheios. Então se a gente rodou, por exemplo, 8,9 km, ele continua mostrando como 8 km somente. E isso eu não acho legal. O único trip onde ele mostra os metros é nesse separado aqui embaixo. Mas se a gente resetar aqui o desde a partida, ó, reparem que ele não muda o trip ali de baixo, porque ali é só de distância. E ali sim ele mostra os metros, então não dá para entender muito bem. Você pode ver também os dados de consumo aqui pela central multimídia, os dados de viagem, e você tem, como vocês podem notar, 3 trips, inclusive com autonomia aqui embaixo. E dando um OK, você troca então para os outros trips, o longo prazo, por exemplo, o desde abastecimento, que esse ele reseta automaticamente, e volta ali para o desde a partida. Outra coisa que eu não gosto é que o tempo de viagem e a velocidade média eles ficam se alterando se você estiver com a chave ligada, mesmo com o motor desligado, o que não faz muito sentido. Para cima ou para baixo a gente também tem outros vários dados de condução. Então você pode selecionar, por exemplo, a autonomia. O consumo de conforto ele te mostra o quanto o ar-condicionado está gastando em litros por hora. Isso é bem específico. Você tem também a velocidade, caso você queira deixar ela ali mais pronunciada. A temperatura do óleo. O carro está desligado, por isso que não apareceu. Aquele trip que eu disse para vocês que é resetável separadamente, você também pode fazer isso lá pelas configurações. O consumo instantâneo e, de novo, a vista geral que eu já tinha mostrado para vocês, que são os trips. Mais um toque para o lado, você tem a tela de assistentes, que são as assistências à condução que a gente já mostrou no vídeo dedicado a isso. Você pode clicar aqui para baixo ou para cima, ou também a clicar neste botão aqui específico que vai para as mesmas configurações. E essas configurações a gente já mostrou no vídeo de assistências, então não precisamos citá-las novamente. E aí volta para as informações de áudio. Esse painel de instrumentos é realmente muito completo. E eu realmente gosto muito dele, acho que ele tem pouquíssimos pontos negativos. E eu voltei aqui para o lado de fora do Volkswagen Taos para a gente falar sobre a chave presencial. Ela é canivete. E aí vocês podem estar confusos, né? É presencial, mas é canivete? Pois é, para quem não sabe, quando acaba a bateria da chave, você pode ali tirar a capinha aqui dessa maçaneta, né, para então abrir com a chave convencional. Só que geralmente essa é uma função que fica aqui escondida. Por exemplo, você tira essa parte aqui de baixo. Na Volkswagen não, é uma chave canivete normal, mas que tem a função aqui presencial também. A gente tem aqui trancamento e abertura das portas e também o destravamento do porta-malas, embora a abertura seja manual. Faltou aqui, convenhamos, um botão de sinalização, né, para ele acionar luzes e buzina, e também uma partida remota da motorização. Mas colocando a chave aqui no bolso, a gente encontra esse botãozinho
na maçaneta do motorista e também na do passageiro. Quando a gente clica aqui uma vez com a chave próximo, reparem que ele já rebate os retrovisores, mas não sobe os vidros e também não fecha o teto solar. Clicando aqui de novo, a gente consegue abrir o carro. Agora, o que eu fico triste é que antigamente, até o Polo, por exemplo, ele tinha botão touch aqui na maçaneta. Então você trancava por um botãozinho aqui em cima, um comando touch, e aqui você abria só de encostar a mão. Os Jeeps são assim atualmente, eles têm o botãozinho só para trancar. Até mesmo o Taos, que é um carro um pouco mais caro, acabou também perdendo essa comodidade. Agora, se a gente segurar este botãozinho, olha o que acontece. Ele vai fechar todos os vidros, mas você precisa segurar até o final. A parte boa é que assim que ele termina de fechar tudo, ele dá uma confirmação aqui pelo pisca-alerta do carro. Então, pelo menos você não precisa ficar conferindo se todos os vidros fecharam. Mas, bem que ele poderia subir tudo e fechar também o teto com somente um toque, já que ele já rebate o retrovisor. Vamos falar agora sobre lista de equipamentos. A gente tem aqui piloto automático adaptativo com função Stop and Go, também o limitador de velocidade, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, chave presencial, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, mais os 2 ali também de cortina. Tem também ar-condicionado digital Dual Zone com saídas de ar traseiras. Park Assist, aquele sistema que estaciona sozinho, a gente mostrou isso no vídeo de assistências à condução. Sistema de permanência em faixa com correção automática do volante. Assistente de partida em rampas. Sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro. Frenagem automática em manobras. Bancos dianteiros com aquecimento e regulagem elétrica para o motorista, incluindo o lombar. Câmera de ré. Banco do passageiro com ajuste manual de altura, carregador de celular por indução, controles de tração e estabilidade, apoio de braço dianteiro e traseiro, retrovisor interno do tipo eletrocrômico, retrovisores com rebatimento elétrico, aquecimento, repetidores de seta em LED e ainda a função tilt down lá no lado direito, grade dianteira iluminada, freio de estacionamento eletrônico, iluminação ambiente colorida, faróis Full LED com a tecnologia IQ Light, ou seja, ele tem o farol automático, a regulagem automática de altura e também o facho dinâmico em curvas, sensor de pressão dos pneus, frenagem automática pós-colisão, lanternas traseiras Full LED, o painel digital Active Info Display de 10,25 polegadas, luzes internas Full LED, rodas de ligar leve aro 19, revestimento interno em couro, 4 modos de condução, o Eco, Normal, Sport e o Individual. Tem também o volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, sensores crepuscular e de chuva, pedal shifts no volante, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema start-stop que desliga o motor em paradas rápidas, sensor de fadiga e também os tapetes em tecido. E lógico que a gente tem ainda essa belíssima central multimídia Volkswagen Play com tela de 10,1 polegadas. Ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, tem 4 entradas, todas elas do tipo USB-C e 8 alto-falantes. A gente tem aqui também aplicativos. Então você pode colocar aqui no Volkswagen Play Apps. Precisa estar conectado à internet, mas você consegue aqui baixar diversos aplicativos que sejam compatíveis com essa central multimídia. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu Volkswagen com dados sobre o carro. Você tem o Serpens aqui, que seria aquele jogo da cobrinha. Você pode colocar para cima ou para baixo para ir jogando o jogo da cobrinha. Você tem aqui ainda também o Waze nativo na central, apesar de depender da internet do seu celular. E você tem esse abasteça consciente, o que eu acho muito legal. Aqui você pode, por exemplo, colocar quanto custa para você a gasolina e também o etanol, e ele vai te mostrar o que compensa mais, tanto no sentido financeiro quanto na emissão de poluentes. Inclusive aqui ele te mostra qual o percentual do seu tanque. Nesse caso, 100% do combustível do tanque é etanol. O problema da central, apesar dela ser muito boa, é que de vez em quando ela dá algumas travadinhas. Não acontece assim com super frequência, mas de vez em quando acontece. Você tem aqui um atalho fixo para Android Auto ou Apple CarPlay, isso eu acho bem legal. Também para as configurações de mídia, né? Aqui para você desligar o volume, ou se você segurar um pouquinho, ele vai desligar também a tela. Aqui o atalho para os aplicativos
e não tem comando físico para volume, então você vai ter que mexer por aqui. E não adianta só clicar aqui nas laterais, você precisa arrastar. Aí pode ser fora ali, mas tem que arrastar sempre, isso não é legal. Os únicos comandos físicos que nem são tão físicos são aqui no volante, mas eles não funcionam com a chave desligada, infelizmente. O sistema de som, embora eu acho que já poderia ser assinado, esse carro já teve sistema de som Beats, eu acho a qualidade sonora realmente muito boa. Essa central multimídia tem uma ótima definição de imagem também, e você tem aqui, por exemplo, os dados de viagem, como eu disse, o estado do veículo, nesse caso ele está apresentando baixa autonomia, os modos de condução, o Active Info Display para você mudar o painel, e tem também aqui a página de off-road. Isso é bem interessante, apesar do carro não ser 4x4. Então ele mostra aqui a temperatura do líquido de arrefecimento, também o nível de combustível, a temperatura do óleo, a altitude e o ângulo também que a roda está esterçada. Vale lembrar para vocês, pessoal, que o 2025 ele traz agora uma nova interface da multimídia. As funções são as mesmas, mas assim como você vê lá no T-Cross, também acho que no Nivo, se eu não me engano, que foi onde estreou, você tem aqui uns atalhos um pouquinho diferentes, com um design, na verdade, um pouco diferente. Mas em geral essa central multimídia é muito boa. Aqui você também tem diversas configurações, inclusive o brilho aqui da tela. Você tem o modo manobrista para você bloquear a central, para ninguém ficar mexendo nas suas coisas. Agora, o problema é que falta uma câmera dianteira ou, quem sabe, ainda 360 graus. Quando a gente coloca aqui na ré, a gente percebe que a qualidade é mediana. Ela não é ruim, mas também não é das melhores. Você tem aqui um gráfico do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Se você deixar o retrovisor aqui para o lado direito, ó, reparem que ele abaixa quando você engata ré. Essa posição também você pode configurar até para cima se você quiser, mas não vai fazer sentido, né? Agora, muitos carros aqui desse valor, que é o próximo assunto que a gente já vai falar, já tem a câmera 360 graus ou pelo menos uma câmera também dianteira. Então falta isso aqui no Volkswagen Taos. Falando agora de um dos pontos mais importantes de todo carro, que é o seu preço. Quanto custa o Volkswagen Taos Highline? Bom, aqui a gente precisa fazer algumas considerações importantes. Como eu disse para vocês, acabou de chegar a linha 2025 aqui no mercado brasileiro, partindo de R$ 228.690 sem os opcionais. Aí você encontra, por exemplo, o pacote Biton, que traz o teto e os retrovisores pintados em preto Mystic, e também o teto solar elétrico panorâmico, custando R$ 8.900. Você tem também somente o teto solar elétrico panorâmico por R$ 7.160. E você ainda tem as cores. Mesmo você escolhendo esse pacote Biton, ele só vai trazer o teto e o retrovisor em preto, mas a pintura em si você tem que pagar separadamente. Nas sólidas a gente tem a cor branco puro, que é a única gratuita. Nas metálicas, o azul Atlantic, o bege Mojave, o cinza índio e esse aqui que é o prata Pirit por R$ 1.750 cada uma. E nas perolizadas o preto Mystic, que também custa R$ 1.750. Eu senti falta aqui de um tom de vermelho, acho que seria de bom agrado. Então, na linha 2025, o total com o pacote Biton mais esse prata Pirit vai para R$ 239.340. Mas tem um porém. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse Taos que nós estamos testando ainda é 2024? Pois é, isso significa que ainda como 0 km, já que o 2025 acabou de chegar e o Taos não é um carro com um volume de vendas assim tão grande, você consegue encontrar em várias concessionárias unidades 2024 do Volkswagen Taos ainda como 0 km. E logicamente, como o 2025 já chegou, você tem descontos bem generosos. Então eu garanto para vocês que você consegue achar entre 185 e 195 mil reais essa versão Highline do Volkswagen Taos, já com o pacote de pintura em 2 tons e o teto solar, e também a pintura metálica ou perolizada, na faixa de 185 a 195 mil, 0 km, tá? O 2024. Falando agora um pouquinho sobre garantia e revisões. A gente tem aqui 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, e as revisões acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Mas o legal é que ambas as versões do Taos, seja Comfortline ou Highline, elas têm as 3 primeiras revisões de série, então você não vai gastar com elas.
Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior e o revestimento aqui, é claro que continua igual lá na frente, né? Aquele couro micro perfurado, embora aqui não tenha nem o aquecimento nem a refrigeração. No meio dos bancos você tem aqui um apoio de braço com 2 porta-copos aqui, bem grandes, inclusive, e eles são, ó, em borracha aqui no final. Aqui você tem também, ó, uma abertura ali para o porta-malas, mas você consegue acessar alguma coisa do porta-malas aqui pelos bancos traseiros. Isso é bem legal, né? Aqui primeiro a gente tem essa visão mais ampla desse belíssimo teto solar elétrico panorâmico. Temos alças de mão que voltam suavemente. Tem também aqui, ó, se vocês separarem, um ganchinho, né, para pendurar algum cabide, alguma coisa assim. Tem iluminação em LED também aqui atrás, isso lógico para os dois lados. E o acabamento de porta aqui é o seguinte, ó. Aqui é um revestimento em couro, mas é somente essa peça, tá? Todo o restante é em plástico duro. O tweeter fica aqui no meio das portas, olha que interessante. E você tem também o alto-falante ali principal. Também um porta-objetos que cabe uma garrafa grande ali tranquilamente, mais algumas tranqueirinhas aqui atrás. E falando em porta, a gente tem aqui um porta-celulares. Infelizmente esse carro não tem mais o porta-revistas. Lógico, ninguém mais usa revistas hoje em dia, mas serve para você guardar algumas coisinhas. Esse carro não tem nenhum dos lados e o porta-celular é somente aqui do lado direito no banco do passageiro. Temos saídas de ar traseiras, tem um mini porta-objetos aqui, mas que vai acabar derrubando o que você colocar, e 2 entradinhas USB iluminadas, também do tipo C. O túnel central é bem alto e no Brasil esse carro não tem tração 4x4. Então aqui nesse caso é um ponto negativo esse túnel aqui tão alto assim. Agora falando sobre espaço interno, vale lembrar para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. E com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, olha o galpão que sobra aqui atrás. É realmente um espaço muito grande. Vocês querem conferir na prática se esse espaço é bom ou não? Ó, reparem, ao vivo, hein? Esse túnel aqui dificulta realmente a passagem aqui dos pés, ó, mas eu caibo atrás de mim mesmo. Logicamente, eu fico aqui ligeiramente apertado. Confesso que com as pernas um pouquinho mais abertas, eu consigo viajar com bastante tranquilidade. Mas se for um motorista ali na frente um pouquinho menor, eu vou conseguir ter um espaço aqui bem considerável. Tanto que o banco do passageiro ali, ele está ligeiramente mais para frente e ali eu já me sinto um pouco mais confortável. Mas realmente o espaço interno do Taos é incrível. Já o espaço para a cabeça é o seguinte, eu sentando aqui de forma mais ereta, ó, meu cabelo encosta um pouco no teto. Pelo menos eu não fico empurrando o teto, mas encosta um pouquinho e causa um certo desconforto. Agora, se eu sentar de forma um pouquinho mais relaxada, reparem que ainda sobra um espacinho. Então, mesmo espaço para o teto, considerando que a gente tem aqui o teto solar elétrico panorâmico, que acaba deixando o teto do carro em si um pouquinho mais baixo, eu achei um espaço muito bom aqui para a cabeça no Volkswagen Taos. Vamos falar agora sobre porta-malas. Lógico, o destrancamento aqui da tampa é do tipo elétrico, mas ela não sobe automaticamente. Considerando ser a versão Highline e com o pacote de opcionais, que fica ainda mais caro, acho que já poderia ter esse item aqui no Taos. Falando para vocês sobre capacidade, a gente tem aqui ótimos 498 litros em medição VDA, que é aquela com bloquinhos. Se a gente levar em conta os litros líquidos, são 545 litros. Para efeito de comparação, a gente pode citar que o Jeep Compass tem 410 litros em VDA e o Toyota Corolla Cross tem 440 também em VDA. A gente pode perceber ali aquela abertura, como eu citei para vocês, que isso serve não só para você acessar o porta-malas estando nos bancos traseiros, mas também para colocar um objeto aqui um pouco mais longo, um taco de golfe, então ele vai até a parte lá da frente. A gente tem aqui alguns ganchinhos para fixação de cargas, né? Mas não temos muitas outras coisas aqui. Tem uma tomadinha 12 volts, isso é um ponto interessante. Tem iluminação, mas acredite, a única coisa que não é em LED nesse carro é a iluminação do porta-malas, então vai entender. O triângulo fica ali, mas pelo menos fica preso, e o tampão aqui é bem simples. Acho que faltou aquele piso variável, né, que você consegue mudar a altura dele. Aqui abaixo a gente encontra um step do tipo bem temporário, com medida 125/70 aro 18, lembrando que as rodas são de liga leve aro 19. E o fechamento aqui da tampa, logicamente, também é do tipo manual, né, e vai cair o tampa-placa, quer ver? Sabia?
E chegou a hora da gente testar na prática o Volkswagen Taos Highline. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é em relação a essa direção. Eu acho ela aqui na cidade consideravelmente leve. O que me incomoda um pouquinho é que ela tem, digamos que, uma certa folga. Percebam que a gente tem bastante espaço aqui, ó, para mexer o volante e quase nada muda ali na direção do carro. Então acho que a Volkswagen poderia diminuir um pouquinho isso, mas não que chegue a incomodar, tá? É que o meu papel é passar as características do carro para vocês, mas não estou reclamando exatamente disso. Quem assiste nossas avaliações frequentemente sabe muito bem que é o momento da gente testar a dinâmica aqui do carro. Volkswagen geralmente são conhecidos por serem muito bons nesse quesito. Então vamos conferir na prática como que o Taos se comporta. Lembrando que ele é um carro de proposta um pouco mais familiar, né? Mas vamos descer aqui um pouco mais rápido, vamos lá. Olha que beleza! Caramba! Essa plataforma é muito boa, né? Olha que tranquilidade, a gente consegue descer bem rápido aqui, a direção aponta bem. Ela não é extremamente direta, como eu disse, ela tem um pouquinho de folga, mas depois que você passa desse nível de folga, ela realmente é direta, ela aponta o carro com facilidade. E a gente viu que quase não tem rolagem de carroceria, mesmo num carro um pouco mais confortável. Só para ficar claro, tem um pouco de rolagem sim, mas eu quero dizer que não é excessivo, tá, pessoal? Principalmente por ser um SUV médio, é algo muito bom. Aqui a gente passou a 8, 9 km por hora também sem nenhum problema, apesar desse carro não ter uma altura em relação ao solo assim tão gigantesca. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Sendo bem sincero, não acho assim muito bom. Isso considerando a proposta do carro, porque ele está na categoria de SUVs médios, essa é a versão mais completa, a Highline, que logicamente também é a mais cara. E na linha 2025, como eu disse para vocês, muda o câmbio, mas não vai mudar nada de construção em si do carro, pelo menos até a chegada da linha reestilizada. Ou seja, a gente pode considerar o preço do 2025 na faixa de R$240 mil com os opcionais, como eu disse para vocês. E tendo isso em vista, o isolamento acústico assim não é muito bom. Na cidade ele é razoável, ele não vai assim te decepcionar. Mas na estrada, quando você pega uma velocidade um pouquinho mais alta, você escuta bastante barulho de vento. E a gente também mostrou isso com detalhes no nosso vídeo de viagem aqui com a versão Highline do Volkswagen Taos. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de desempenho com o Volkswagen Taos. Já coloquei no modo esporte, vamos lá, saindo. Ó, tem uma saída boa, hein? Até cantou um pouquinho de pneu. Tá no modo esporte, eu desliguei o controle de estabilidade. Também desliguei o start-stop só para evitar a desligada do motor ali. E caramba, 120. O desempenho é interessante, viu? Falar para vocês que para um SUV médio ele não é surpreendente. Então, em comparação com alguns outros concorrentes, a gente pode citar o desempenho como mediano. Mas ele, de forma geral, é um desempenho interessante. Ele com certeza não vai deixar você passar sufoco em ultrapassagens ou até mesmo em uma condução assim mais prazerosa, de fazer uma acelerada de 0 a 100, um trecho sinuoso, por exemplo, que você queira andar um pouquinho mais forte com o carro, ele vai te responder aqui muito bem. O que eu tenho a dizer de modo geral é que o Volkswagen Taos é um carro bem gostoso de dirigir. Eu já rodei, por exemplo, 745 km com esse carro em aproximadamente uma semana. Porque ele é prazeroso, tanto para aquela pessoa que procura um pouco mais de conforto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre suspensão, mas eu falo de modo geral, os bancos são bem confortáveis, isso é bem importante num SUV médio. E o Taos, ele te fornece uma boa posição de dirigir, mesmo sendo um SUV ou um crossover. Ele não fica com o banco extremamente alto, ao contrário de alguns concorrentes. Aqui você tem a regulagem, se você quiser você pode deixar alto, mas ele também permite que você fique um pouco mais baixo. E isso, para quem gosta de uma condução um pouco mais esportiva, um pouco mais apimentada, digamos assim, é realmente um ponto muito importante. Uma coisa interessante aqui do Taos é o seu sistema de start-stop. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Vou parar aqui completamente o carro. Ele vai desligar a motorização. Reparem que ele desligou. Agora, o legal é o momento em que ele religa essa motorização. Como todo o sistema start-stop, logicamente, se eu tirar o pé do freio, ele vai entender que eu quero andar, então ele vai já ligar de forma
automática. Mas aqui no Taos você tem uma outra assistência. Ele fica monitorando o carro que está à sua frente, como esse Siena, por exemplo, que o cara tá queimando a embreagem a roda aqui. Agora reparem no seguinte, ó. Perceberam? Quando o Siena saiu da nossa frente, o Taos ligou a motorização de forma automática. É interessante porque ele é muito inteligente, né? Então ele entende que o trânsito andou, que você também já vai andar, e também serve como se fosse um alerta, né? Vamos entrar mais rápido aqui, ó. Ele reduziu para a primeira marcha aqui. Mas a gente viu que a dinâmica realmente é bem interessante. Ele nem cantou pneu. Lógico que eu tava numa velocidade um pouquinho mais baixa, mas eu dei um pé fundo ali, tanto que ele fez uma redução de marcha. Como eu disse, ele foi para a primeira, e mesmo assim você não sente a carroceria rolando muito, o carro balançando muito. Vamos ver como que se comporta a suspensão. Esse carro aqui já está com mais de 18.300 km, o que para uma unidade da frota de imprensa é bastante coisa. E talvez por isso a gente tenha bastante barulhos de acabamento aqui, mas ainda assim o acabamento do Taos não é bom, então acho que poderia ser mais silencioso. Agora, sobre o conforto da suspensão, eu acho mediana. Por quê? Ele é assim, dá pra gente considerar como um carro confortável, mas como todo Volkswagen, ele tem aquele acerto um pouquinho mais durinho. Então se você pega um buraco um pouco mais fundo, um desnível um pouco mais alto, você tem uma batida um pouquinho seca da suspensão. Não é nada que assim te incomode ou que atrapalhe a sua experiência, mas é a característica de todo Volkswagen, que ele é ligeiramente mais durinho. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa o Volkswagen Taos Highline 2024? Como pontos positivos eu cito a iluminação de modo geral, tanto interna quanto externa, o porta-malas, o espaço interno, o painel de instrumentos, a central multimídia, o consumo para um carro desse porte, a segurança sem dúvidas, o sistema de som, as assistências à condução, embora falte alguns itens que eu já vou falar para vocês, o prazer ao dirigir, a dinâmica do carro e também a lista de equipamentos. Como pontos medianos, posso citar o desempenho, que não é ruim, tá pessoal, mas é que ele não impressiona para um carro desse valor. E também o conforto, que da mesma forma está mais para intermediário. Agora, pontos negativos, o acabamento e o preço, pelo menos considerando o 0 km, né, o 2025. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta: reconhecimento de placas de trânsito, abertura elétrica do porta-malas, centralizador de faixa, partida remota da motorização, auto-hold, GPS nativo, alerta de abertura de porta, câmera 360 graus ou dianteira e sistema de som assinado. Acho que já poderia incluir esses itens, embora a lista de equipamentos seja bem recheada. Mas para a gente entender se vale a pena ou não levar o Taos aqui para casa, vou compará-lo com seus concorrentes. Podemos aqui falar do Honda ZR-V Touring 2.0 CVT, que custa R$215 mil, o Ford Territory Titanium 1.5 Turbo, também por R$215 mil, o Toyota Corolla Cross XRX 1.8 híbrido por R$220 mil, existe também o Caoa Chery Tiggo 7 Pro 1.5 Turbo híbrido plug-in, que hoje sai por R$240 mil, o GWM Raval H6 híbrido convencional 1.5 Turbo por R$220 mil também, Mitsubishi Eclipse Cross HPS Black 1.5 Turbo, lembrando que já tem tração nas 4 rodas e câmbio CVT, por R$226 mil, Jeep Compass Limited 1.3 Turbo automático por R$228 mil, só que lembrando que o Compass, quando você adiciona a pintura e o teto solar, assim como no Taos, ele alcança ali os R$240 mil. O BYD Song Plus 1.5 aspirado híbrido plug-in por R$245, o GWM Raval H6 PHEV 19 1.5 Turbo, ou seja, híbrido plug-in também, por R$245 mil. E por último, mas não menos importante, o Ford Bronco Sport Wildtrak 2.0 Turbo 4x4 por R$260 mil exatos. Bom, de forma resumida, eu posso dizer para vocês que o Taos é um carro realmente muito bom. E eu acho que mesmo na linha 2025, se você achar ele em torno de R$215 mil, já considerando esses opcionais, eu acho que ele vale muito a
pena. Vale ainda mais se você quiser comprar o 2024, que muda basicamente só a transmissão e o volante que perde o touch, em torno de 185 a 195 mil reais. Nessa linha 24, ainda 0 km. A gente viu então que o Taos Highline peca muito no acabamento, mas que é basicamente só isso. Em quase todos os outros pontos ele é muito bom, ou no mínimo mediano. Posso dizer então até que esse carro, digamos que ele é injustiçado, porque ele merecia realmente vender um pouco mais. Se a Volkswagen tivesse um cuidado um pouco maior aqui com o acabamento desse SUV médio, certamente as vendas dele cresceriam bastante. Concluindo então, digo para vocês que vale muito a pena levar a linha 2024, a 2025 também se você encontrar com descontos generosos, mas se você não tiver pressa, você pode também esperar o Taos reestilizado que deve chegar em alguns meses aqui no mercado brasileiro, perdendo algumas coisinhas, mas ganhando outras também. Se você prefere o visual novo, compensa esperar. Mas, sinceramente, eu levaria o 2024 para casa. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Volkswagen por terem emprestado o Taos Highline para a gente testar aqui durante uma semana.